Olá pessoas, tudo bem com vocês? Estamos de volta, bem-vindos ao canal Coleção Paralela. Ali está o nosso mestre do terror, sempre apostos. Faz tempo que a gente não fala de revistas voltadas para o terror aqui no canal, né, mestre? Tá sentindo falta, a gente tem que dar um jeito nisso. Eu sou o Rodrigo e a gente vai falar de Disney novamente hoje, porque eu andei lendo Disney e eu andei lendo Zé Carioca. Tenho aqui uma ediçãozinha do Zé Carioca bastante suadinha, é a Zé Carioca 1834, uma ediçãozinha dos anos 80 provavelmente. Sim, vamos elevar aqui para ficar mais fácil das pessoas verem. Mas, peraí que deu sombra, né? Mas é de 86. A primeira coisa que me chama a atenção é que essa revista foi consertada em algum momento. Colaram a capa com fita adesiva, mas aparentemente colaram a capa de cabeça para baixo. Ó, esse lado aqui era o lado que era para estar para cá, e aí ficou assim, ó. Fizeram o conserto meio ao contrário. Me chama a atenção, e eu só percebi isso porque percebi que o anúncio da revista Fluir, que uma vez eu comprei uma edição dessa revista, eu comprava de tudo nas bancas, né? Quando tinha um dinheirinho que eu podia pagar, eu comprava. Eu comprei a revista Fluir e me chama a atenção que ela é da Editora Azul. Você vê, a Editora Abril anunciando uma revista de outra editora, né? Sendo pago, estava ótimo, né? E também não competia com as publicações dela. Essa é a primeira curiosidade. Essa edição também traz uma edição da Clássicos Disney, Pinóquio. Eu acho essa coleção aqui muito interessante, gente. Eu tenho, acho que uma edição só, se não me engano. Eu acho que eu tenho a edição em que do Mowgli. Acho que eu ainda tenho, mas eu acho essa coleção muito interessante com essa abordagem dos clássicos, né? Deixa eu movimentar isso aqui um pouquinho para cá. Eu acho uma coleção que eu gostaria de ter, não há dúvida alguma. Quanto à revista em si, não há muito o que destacar nessa edição do Zé Carioca, né? É uma edição bem padrão para a época, né? Com as publicações, como sempre é uma edição com quase mais histórias de outros personagens do que do próprio Zé. A primeira história nesse time não dá para ficar, aonde o Zé Carioca faz uma armação para fazer com que o time da Vila Churrupita jogue contra um time chamado Serra Osso, se não me engano, não, Estripa Osso, Estripa Osso. E o Zé Carioca marca esse jogo porque ele ganhou algum dinheiro, e aí pelo dinheiro ele não tá nem aí em fazer os amigos dele jogarem contra esses caras que são verdadeiros carniceiros. Mas nesse meio tempo acaba entrando um bebê na sede do clube, eles ficam com o bebê, e o bebê é nada mais, nada menos do que filho desse casal aqui, que são piores do que o time do Estripa Osso inteiro junto, e a mulher desce o cacete em todo mundo, que acaba salvando a vida deles. Ela oferece eles são paulistas, ela oferece uma macarronada paulista para comemorar que o time do Zé Carioca tinha cuidado do filhinho dela, só que enquanto ela tem tipo 12 filhos, enquanto ela faz a macarronada, o time se compromete em cuidar das crianças, e eles acabam descobrindo que era mais fácil enfrentar o Estripa Osso. É uma boa historinha, tem aquela pegada legalzinha do Zé Carioca. Eu particularmente gosto muito das histórias que envolvem futebol. Do Zé Carioca, eu gosto dessas histórias que tem essa pegada de futebol e que exploram o cenário da Vila Churrupita, eu gosto muito. Depois tem Donald e Sobrinho, um azar de bazar, que é onde eles encontram um daqueles bazares de garagem tão comuns nos Estados Unidos, um abajur que acaba se revelando muito valioso, e o Donald entra numa disputa com outro cara para pegar o abajur dos meninos. No final das contas, os meninos fizeram uma trocentena de... Nem abajur, é um lampião, né?
Fizeram uma trocentena de cópias desse mesmo Lampião e o dono não conseguiu vender, não conseguiu pegar dinheiro, ninguém conseguiu nada. Depois tem uma história do Urtigão. O Urtigão é um personagem que eu gosto também, cara. Eu tenho uma memória nostálgica com o Urtigão. E eu acho que eu nunca vou conseguir descobrir em que revista ela foi publicada. Isso porque, quando eu era moleque, caiu nas minhas mãos uma revista Disney que estava sem capa e faltando várias folhas, tanto no começo da edição quanto no final. Isso acontecia muito comigo, tá? Naquela época era muito difícil pra gente ter os gibis, então a gente não tinha escrúpulo. Gibi faltando capa, gibi faltando folha, não importava, a gente pegava e ficava felizão. E eu tinha essa, e como eu sempre digo, eu não era fã Disney, mas era gibi, e às vezes eu não tinha outra coisa pra ler, então caiu nas minhas mãos, e ela tinha uma história do Urtigão que eu gostei muito, que era uma história na qual a turma da roça, lá de onde o Urtigão vive, acabou descobrindo a tecnologia, acabou descobrindo coisas como joguinhos eletrônicos, né, televisão, essas coisas, e eles lidam com essa situação e o Urtigão fica revoltado pela intromissão da tecnologia, ele não gosta do que acontece. Eu tenho uma memória daquela história afetiva muito grande, eu gosto muito dela, mas como a revista não tinha capa, faltava várias páginas, eu não sei se ela foi publicada no Almanac Disney, eu não sei onde ela foi publicada, eu nunca reencontrei a história. Se ela em algum momento tinha aqui embaixo escrito se era um Almanac Disney ou algo assim, eu não me recordo. Mas foi a história que me fez passar a gostar do Urtigão, que aliás é um dos personagens que qualquer hora dessa eu preciso dar uma pesquisada, porque o Urtigão é um personagem de criação da Disney, originalmente falando, vamos dizer assim. É um personagem que foi criado aqui no Brasil, foi criado em outro lugar. Eu tenho curiosidade para saber, afinal de contas, qual é a origem do Urtigão, de onde ele surgiu. Porque é um dos personagens Disney que, se você parar para pensar, principalmente hoje em dia, é um dos personagens menos falados, né? Eu não lembro nunca de ter visto, por exemplo, uma imagem da Disney World onde aparecia alguém vestido de Urtigão. Entendeu o que eu quero dizer? Ele é meio que obscuro nesse sentido. Seja como for, tem essa historinha, é bem curtinha, aonde se fala em vacinar o cachorro do Urtigão e o Urtigão não está muito afim. E acabam se metendo em algumas confusões por causa disso. É uma história curta, meio bobinha assim, não chega a ser empolgante, mas por ser do Urtigão é divertida. Depois tem uma história do Pateta, com aquela família do Pateta, que todo mundo parece o Pateta em outras versões. Aí tipo tem a tia Giselda, que só parece o Pateta de tranças e saia, como se o Pateta tivesse virado trans, sei lá, nem sei se eu devia estar dizendo isso, mas é o que parece. Essa família do Pateta é uma coisa que eu fico meio cabreiro, assim, meio dividido. Eu não sei se eu gosto muito. A tal da tia Giselda mete ele em confusão porque ela virou paleontóloga, que é a ajuda dele para investigar ossos e tal. Eles acabam encontrando um baú, esse baú leva eles ao antepassado deles, que explorava uma mina. A história fica meio rocambolesca, meio que se perde do start principal, né, do início do negócio, e né, passável. Como eu disse, eu ainda não sei bem o que pensar dessas histórias com essa parentalhada do Pateta. Tem um anúncio de Myst, a nova estrela dos quadrinhos. A revista número 2 está demais, com histórias envolventes onde a estrela dos quadrinhos dá um show de descontração, dinamismo e juventude. Passatempos, jogos e atividades. Bem coisa dos anos 80 e 90 ter tudo isso. Não conheço a personagem. Myst, nunca ouvi falar, acho que é a primeira vez que eu vejo alguma coisa relacionada a essa personagem. Parece uma Barbie, né? Com um vestido meio, sei lá o que pensar. Talvez seja coisa para pesquisar. Aí finalmente temos mais uma historinha do Zé Carioca.
que uma historinha também legalzinha, na qual o Zé Carioca meio que fala que seus sonhos, seus pesadelos principalmente, são premonitórios, e que ele teve um terrível pesadelo no qual aconteceria algo ruim que ao mesmo tempo era bom, que esse algo ruim, claro, era trabalhar, né? O pesadelo dizia que ele ia ter que trabalhar, o que era ruim, mas que ele ia gostar do trabalho, o que era bom ou mais ruim ainda, já que ele gostava do trabalho, é algo que ele não podia imaginar. E o trabalho era experimentador de colchões, ou seja, dormir, bem a cara do Zé Carioca. Eu diria que é uma historinha bem bolada, curtinha, bem bolada, mas nada demais assim. Fica o registro e fica o fato de que eu gosto muito do Zé Carioca com essas feições clássicas, né? Eu tenho aí, eu acho, algumas edições o Zé Carioca naquela nova roupagem, com roupas mais modernas, tanto ele quanto o Nestor, quanto todos os outros personagens. Zé Carioca de tênis, Zé Carioca de boné, essas coisas. Eu entendo a necessidade que editoras e autores têm muitas vezes de modernizar os personagens, mas às vezes o negócio não pega bem, assim, às vezes você é simplesmente saudosista demais, conservador demais, e eu gosto do Zé Carioca nessa fase assim, gosto muito mais, né, essa fase mais clássica. Depois tem uma historinha curta do Mickey, né, fazendo uma piadinha com um dos sobrinhos, os intermináveis sobrinhos que a Disney cria, né? Que ele tá no balanço aqui, joga o moleque bate na rede e volta. E chegamos ao final e anuncia a próxima aventurinha do Zé Carioca. O Zé Carioca é sempre uma revistinha, principalmente nessa fase aqui quinzenal, de leitura muito rápida. É uma leitura que eu diria assim, eu descobri isso quando eu voltei a ler Disney, quando eu finalmente entrei, né, para esse universo de ler a Disney, né, a maioria das histórias Disney, principalmente nessa fase do abril, do formatinho, ela não te aborrece, são histórias que dificilmente vão te aborrecer, mas que nem sempre vão te empolgar. É o que acontece com a Zé Carioca 1834 o tempo todo. Não é uma revista empolgante, mas não me aborreceu, li rapidinho, me deu alguns bons momentos, e no final das contas não é isso que a gente espera. Então é isso, gostou desse vídeo? Likezinho aí pra mim, pro meu querido mestre do terror. Fomos!